O pacote de ajuste fiscal anunciado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, é a proposta mais ambiciosa do governo Lula até o momento para garantir o cumprimento das regras do novo arcabouço fiscal, sem deixar de lado a promoção de justiça social e tributária para os mais pobres e para a classe média. No entanto, o anúncio gerou um mal-estar no mercado financeiro, com reações especulativas que elevaram o dólar e até o momento não dão sinais de trégua, o que pode comprometer a trajetória de crescimento econômico do país. Para entender melhor os aspectos dessa disputa entre governo e mercado, vamos conversar com o economista e escritor Paulo Nogueira Batista. Paulo, na semana passada, o ministro Haddad divulgou o pacote de ajuste fiscal, que inclui propostas como isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, entre outras medidas. Esse pacote é bom? E se não, o que poderia ser melhorado? Boa noite. Boa noite. Daiane, esse é um pacote que visa, é um plano de voo, mas ele vai depender de muitas coisas, de um detalhamento de algumas propostas e também da atitude que o Congresso poderá tomar em relação a esse assunto, né? Uma coisa que me deixou meio é que o governo sacou essa do imposto de renda sem dar os detalhes. Por exemplo, entre várias outras dúvidas, vai haver uma perda de receita por conta da isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Como é que se compensa essa perda de receita? Com tributação das faixas mais altas? Mas onde estão os dados? Onde está o detalhamento dessa proposta? Então ainda é um passo inicial. Vocês disseram que era um passo muito importante. Mas é um passo incompleto e nós ficamos com várias dúvidas sobre esse pacote. Perfeito. E sobre o comportamento do mercado com esse anúncio, esse mal-estar faz sentido? Como que você avalia essa situação? Tudo tem a ver com a reação do mercado, a dissonância entre o que eles esperavam do Haddad e o que o Haddad anunciou. Eles não esperavam, pelo que eu pude entender, que surgisse essa proposta de isenção até 5 salários. Eles pensavam que o pacote se limitaria a cortar gastos e atingiria, sobretudo, as faixas mais baixas de renda. Aí que está, o mercado, por definição, quase não tem sensibilidade social. Mas o governo precisa ter, né? Então não adianta tomar medidas de corte de gastos que afetam, por exemplo, os que ganham o mínimo, os que recebem benefício de prestação continuada e nada a fazer para que os ricos, super ricos, contribuam para a solução do problema fiscal. Afinal, eles têm mais capacidade contributiva. É claro que quanto mais rico, quanto mais renda tem uma pessoa, mais ela pode contribuir. Agora, os super ricos no Brasil são os privilegiados, pagam pouco imposto, recebem juros escorchantes para o Estado e generosos para eles, e ficam o tempo todo reclamando. Se o governo tenta fazer algo para favorecer a classe média, a classe mais pobre, eles chiam, botam pressão. É isso que nós estamos vendo, na minha opinião. Certo. E Paulo, mudando de assunto, mas aproveitando sua presença aqui, né? Você está lançando seu novo livro, Estilhaços, pela editora Contracorrente. Pode contar um pouco para a gente sobre essa obra? Obrigado por perguntar. O meu livro vai ser lançado amanhã em São Paulo e ele é um livro diferente daqueles que eu publiquei antes, porque não é de economia, é de filosofia, literatura. É basicamente uma tentativa de abrir um caminho novo em que eu reflito sobre a vida, usando várias formas de expressão, aforismos, sentenças curtas, crônicas e até alguns contos. Eu não esperava fazer contos nessa altura da vida, mas foi surgindo ao longo da elaboração do livro. E hoje eu tenho um livro aí que é um livro acessível, não é um livro para especialistas, mas também não é um livro didático. É um livro que requer gosto pela cultura, pela literatura, pela filosofia, né? E eu espero que o público mais amplo aceite que um economista pode, nesse estágio da vida, mudar um pouco de rumo, deixar de lado um pouco as questões econômicas, como essas que nós discutimos agora no início da entrevista, para se dedicar a questões mais, eu diria, mais existenciais, mais vitais, que preocupam a todo mundo.
Paulo, então só repete para nós, o lançamento é amanhã às 19 horas, né, no Shopping Iguatemi? Isso, é na Livraria Travessa do Shopping Guatemi, a partir das 19 horas. Convido a todos que puderem que venham me cumprimentar, me dar um abraço nesse momento que para mim é tão importante. Obrigado. Imagina, a gente que agradece, Paulo. Uma boa noite, um bom lançamento amanhã, então.